dando uns novos rumos que eu gostaria de estar colocando para vocês e, sobretudo, discutindo isso ao final. Então, hoje nós vamos passar por conceitos gerais da hemofilia adquirida, fisiopatologia, dados demográficos, manifestações clínicas, o diagnóstico, como se faz o tratamento, a evolução, dados do Brasil e depois depois a gente vai discutir os novos aspectos, sobretudo para tratamento. É uma coagulopatia adquirida em que 90% acaba tendo como investigação, sendo diagnosticada por causa de uma investigação de sangramentos anormais. Ela é rara, mas grave. Aumento muito grande na frequência das pessoas idosas. O diagnóstico pode ser difícil, porque muitas vezes ele se apresenta a colegas médicos de outras especialidades que desconhecem a condição, e isso faz com que haja atraso no diagnóstico, e isso pode aumentar grandemente a mortalidade dessa condição. Como fisiopatologia, ela é uma doença autoimune, então são autoanticorpos contra epítopos funcionais do fator 8. Esses epítopos podem ser variados e representados por subclasses de IgG, que se caracterizam, portanto, com diferentes ligações. Sua ação é a neutralização parcial ou completa da função ou ativação do fator 8, ou eles também podem funcionar com o acelerar do clearance, e por isso reduzindo os valores na circulação. Essa condição, essa característica desse anticorpo, ela é mutável durante a evolução e durante o tratamento, e pode ter valor prognóstico quando se detecta uma imunoglobulina A, porque tem menor probabilidade na remissão e, com isso, maior taxa de mortalidade. Importante dizer que a atividade do fator 8 circulante, então, quanto a gente tem na mensuração, ou o nível do inibidor, a titulação do inibidor, não prediz a evolução. E isso faz com que a gente tenha poucas ferramentas que nos dizem como tratar esse paciente. E, sobretudo, é um processo heterogêneo. Novamente, é o autoanticorpo antifator 8 que, na maioria das vezes, é oligo ou policlonal. Raramente é monoclonal, muito raramente. E a grande maioria dos anticorpos são representados por imunoglobulinas da subclasse a IgG4 ou a IgG1. Então, nessa tabelinha, a gente vê que dentro de alguns estudos mostram IgG4, 88% a IgG1 e a imunoglobulina A em menos de 50%, e a imunoglobulina M menos de 10%. O que acontece é que, apesar de ainda não estar totalmente explicado, se acredita que a célula apresentadora de antígeno é responsável pela captura e processamento do fator 8 em peptídeos, e esses peptídeos são apresentados às moléculas de histocompatibilidade do tipo 2. Quando há perda deste processamento, a célula apresentadora de antígeno vai se comunicar com os linfócitos T helper através do CD28 ou do CTLA4, e isso faz com que esta molécula, este antígeno, seja apresentado ao linfócito B. O linfócito B acaba fazendo a produção das imunoglobulinas, e aí temos a condição da presença do anticorpo. Muitas vezes, essa produção de anticorpos, ela tem uma condição associada. E isso pode ser a malignidade, doenças autoimunes, pós-parto, infecções dermatológicas, alterações dermatológicas, condições induzidas por droga e outras. Mas, na grande maioria,
não se encontra nenhuma causa que pudesse ter desencadeado essa perda da tolerância ao fator 8. Então, dentro dessas condições de atividade, outras, as drogas já foram descritos casos com penicilina, sulfonamida, fenitoína, fludarabina, casos de hepatite B e C aguda, também em algumas condições de pacientes apresentando doenças respiratórias, como asma ou DPOC. Nesse quadro, que parece um pouco confuso, mas eu quero dizer para vocês que é uma compilação de várias publicações. Então, todas as barras verdes, elas são dados de um estudo do Reino Unido, todas as barras lilás são dados de um estudo europeu. Todas as barras azuis são dados de um estudo alemão austríaco, de dois grupos, de dois países selecionados. Os dados que estão em vermelho foram produzidos por um estudo dos Estados Unidos. Os dados em azul foram produzidos por um estudo chinês. E isso é interessante porque mostra mais de 50% em quase todas as condições como sendo idiopáticas e também, em sua grande maioria, como doenças relacionadas a alterações autoimunes. E quando não existem as barras, o estudo não produziu um dado referente a essa condição. Eu achei bem interessante que na China, 25% dos pacientes tiveram o autoanticorpo relacionado à infecção. É a maior taxa de todos eles, né? E quanto a dados demográficos, é importante a gente dizer que é uma doença rara, 1,5 ou 6 casos por milhão por habitante por ano. Então, a gente pode não ter contato com essa condição durante muito tempo. Na faixa etária, acima dos 85 anos, vocês veem que aumenta muito a condição e podemos ter até 14, quase 15 casos por milhão de habitantes ano. Nessa faixa etária, porcentagem de homens e mulheres acometidos é igual. Mas na faixa etária entre 20 e 40 anos, existe um grande predomínio das mulheres. Por quê? Porque é a condição de associação de anticorpo no periparto, né? De forma geral, até mais para o puerpério mesmo, e também como característica, de forma geral, na primeira gestação. Com relação à faixa etária pediátrica, nós temos muito raros, temos casos descritos, apresentamos casos descritos, mas em 0,045 casos por milhão habitante ano, com menos de 16 anos, uma característica de que pode ter o aparecimento num processo infeccioso, na utilização de antibiótico e no pós-vacina também. E nessa faixa etária, temos como característica maior condição de remissão espontânea e também casos menos graves do que nas faixas etárias maiores, mais elevadas. Então, nisso é importante a gente dizer que existem dois picos de incidência. Quando em pessoas jovens é maior a prevalência em mulheres, seja pelo periparto, ou seja porque tem maior número de colagenoses, estão mais diagnosticadas com colagenoses, e na faixa etária maior do que 60 anos é o segundo pico, e na faixa etária acima dos 85 ainda mais prevalente. Quanto às causas, resumidamente, em torno de 50% são de origem idiopática, as condições associadas que a gente já conversou, reações a drogas e gestação. Quanto à evolução, muitos artigos colocam que a mortalidade é superior a 20%, e nós lá na frente vamos falar de evolução e vamos mostrar um pouquinho mais disso. Nos pacientes mais idosos,
acima de 65 anos também tem uma maior taxa de mortalidade e associada a neoplasias. Quanto às manifestações clínicas apresentadas, a grande maioria vai ter fenômenos hemorrágicos bastante, vamos dizer assim, evidentes, né? Mas, na grande maioria, são subcutâneos que, apesar de nos assustarem, nem sempre precisam de tratamento. E isso nós vamos conversar. Então, neste segundo caso, o que a gente tem é uma senhora de mais de 80 anos que evoluiu com com esse hematoma com pós-punção. Então, a gente vê que o fenômeno hemorrágico, ele é bastante aparente. E eu trouxe alguns outros casos também, hum, mostrando um mostrando um hematoma em ilho-pessoas, mostrando os hematomas subcutâneos, e isso são casos publicados. Neste caso, uma artrite reumatoide, neste caso, uma polimialgia reumática, que poderiam ser os responsáveis eh, pelo aparecimento do anticorpo. Nessa outra publicação, o que a gente vê é que a grande maioria dos casos tem quadros que pode-se ver aparentemente, mas há outros que colocam em grande risco a vida dessas pessoas. Seja porque seja uma hemorragia intracraniana, seja porque seja uma hemorragia de retroperitônio, porque o controle da hemostasia é mais difícil ou seja porque apresentam em áreas nobres, esse daqui, por exemplo, um hematoma da prega adipigrótica na nasofibroscopia, e que 48 horas após o tratamento, a redução do hematoma. E isso vai colocar em risco a vida dessa pessoa por conta de problemas com a respiração, com a passagem do ar. E aqui a gente vê um paciente que se apresentou com hematúria. Era a grande maioria, a grande apresentação, a grande manifestação era a hematúria. E isso vai nos fazer pensar em cuidados quando for tratado. Ainda naqueles estudos, as manifestações clínicas de cada um deles são mostradas nessa tela, e aqui a gente vê a grande maioria dos sangramentos subcutâneos. Os sangramentos mucosos também são prevalentes, os sangramentos musculares são prevalentes e sangramentos fatais, dentre eles os intracranianos podem ser, né? Tem uma prevalência também importante. Por isso, a ideia de que o tratamento é quanto mais breve, quanto mais rapidamente instituído, melhor. Então, é importante que se pense no diagnóstico para que, uma vez pensado no diagnóstico, se faça a confirmação e se faça os tratamentos necessários. Bom, além do quadro clínico, o que que a gente pode fazer para fazer o diagnóstico? Laboratório. Então, o primeiro exame que se faz é a triagem. E o que que a gente vai ver? O TTPA prolongado com um TP normal, e isso vai fazer com que o próximo passo seja fazermos a mistura. E o que que é esse teste da mistura? Então, se coloca uma porção do plasma do paciente que está sendo investigado, junto com um plasma de paciente normal em proporções iguais, em 50%. E aí, se há correção do TTPA, vamos pensar numa deficiência de fator. Se se faz o mesmo processo, mas o TTPA não corrige, ele é prolongado, então se pensa na presença de inibidor. E é importante que esse teste seja feito tanto com a mistura imediata, na temperatura ambiente, quanto na incubação a 37 graus por 2 horas, pois, se esse anticorpo tiver um título baixo, ou se ele tiver uma baixa afinidade, a gente
pode corrigir na temperatura ambiente e a gente acaba achando que não é um inibidor. Então, é obrigatório que se faça nos dois tempos. E aí, uma vez que a gente fez já esses testes, a gente precisa também ainda investigar anticoagulante lúpico, porque é um dos diagnósticos diferenciais. Excluir efeitos de drogas anticoagulantes, isso também é interessante que se faça dentro da anamnese, mas nem sempre se tem condição de fazer isso. Quais são esses testes? O tempo de trombina, que exclui a presença de heparina, aqueles exames que foram coletados de catéteres heparinizados, né? As drogas inibidoras diretas da trombina e o anti-10A, que vai fazer com que a gente faça o se, se normal, a gente descarte a presença de drogas inibidoras diretas, ou heparina de baixo peso molecular, ou heparinoides. E, caso nada disso tenha sido eficiente, fazer a medição dos testes de coagulação, de todos os fatores que fazem a prolongamento do TTPA, que é o 8, o 9, o 11, o 12 e o fator de von Willebrand. Importante dizer que algumas publicações não citam o 12, porque raramente o 12 tem fenômeno hemorrágico, mas se a gente quiser ser muito preciso, todos eles seriam interessantes serem dosados. Bom, então, dentro do diagnóstico necessário, é importante que se faça a história clínica, como a gente já falou, é alguém que aparece com fenômenos hemorrágicos bastante evidentes e que nunca teve nada. Porém, é importante que a gente tenha o cuidado de fazer a avaliação de se houve desafios à hemostasia em outros momentos. Em geral, nas faixas etárias maiores, sempre houve uma cirurgia, nas mulheres os partos, mas isso é importante que a gente saiba qual era a história pregressa, tanto pessoal quanto familiar. Se existem as medicações e, sobretudo, se existem comorbidades que estariam associadas à possibilidade da presença do inibidor. Então, todos os artigos acabam dando esse algoritmo de diagnóstico, mas alguns mais complexos, outros menos complexos, e eu escolhi esse porque achei que era um pouco mais fácil da gente entender. Então, se a gente tem um tempo de tromboplastina parcial ativado prolongado isolado, vamos descobrir se tem o sangramento inesperado. E esse paciente não tem história familiar ou pessoal de sangramentos. Se possível, se for uma condição que permita, idealmente falando, consultar um especialista dentro de um centro de tratamento de hemofilias. Mas, muitas vezes, a condição clínica desses pacientes não permite que vá ao especialista. Então, quem está cuidando dele poderia estar entrando em contato com alguém do centro de especialidade. Muito bem, uma vez que foi diagnosticado esse tempo de tromboplastina parcial ativado prolongado, o teste da mistura vai nos ajudar. Se corrigido, suspeita de deficiência. Se não corrigido, nós vamos ter que ir atrás do que fazer. Suspeita de inibidor maior, mas ainda assim a gente tem que fazer tanto a exclusão da doença de von Willebrand, quanto dosar o fator 8 para, caso esteja diminuído e não tenha uma história pregressa de sangramento, o que nós vamos ter que fazer? Tanto o teste do lúpus anticoagulante, se positivo é diagnosticado como lúpus anticoagulante, ou também medir o titular, né? O anticorpo, que é o inibidor. Se positivo, se fecha o diagnóstico de hemofilia A adquirida. Muito bem. Como a gente trata isso? Na verdade, existe um
tripé para este tratamento. Então, a primeira coisa é controlar os sangramentos, caso eles hajam, ou preveni-los. Então, se eu, num pré-operatório de, por exemplo, um câncer, eu diagnostico um tempo de tromboplastina parcial ativado prolongado, eu vou ter que fazer toda essa sequência de investigação. Por quê? As cirurgias nessas condições clínicas podem ser muito tormentosas. Então, se eu conseguir preveni-las a tempo, sem que haja o sangramento, seria o ideal. Então, se puder ser postergado qualquer procedimento invasivo, seria o ideal. O segundo passo é erradicar o inibidor. Na verdade, segundo, terceiro, não existe essa sequência, mas sim uma interação dessas ações para que a gente possa ter o tratamento mais rápido possível. A erradicação do inibidor através de drogas imunossupressoras, através da imunossupressão, e o tratamento da doença de base, caso esteja nos 50% que a gente consegue encontrar uma doença de base. Então, esse tripé é o maior, a maior segurança desses pacientes que apresentam essa condição, clínica. Bom, tratamento das hemorragias, nós vamos tratar apenas as que são clinicamente relevantes, ou se nós formos fazer o preparo para um procedimento cirúrgico que é inadiável. Então, o que é feito? Na verdade, se eu conseguir fazer o diagnóstico e tenho um sangramento relevante, eu vou utilizar um agente de bypass. Nós vamos voltar nisso. Ou o fator 7 na dose de 90 microgramas, ou o complexo protrombínico parcialmente ativado, entre 50 e 100 microgramas, com intervalos variáveis, fator 8 porcino recombinante, o Sus-Octocog alfa, que não é disponível no Brasil, ou se tivermos baixos títulos, abaixo de 5 unidades Bethesda, teoricamente se pode utilizar o fator 8 humano mesmo. Mas, para ambos, se precisa de um monitoramento, para os quatro, aliás, na verdade, para todos os efeitos. O paciente com inibidor de sangramento, ele precisa ser avaliado muito de perto. E essa avaliação, para que se veja se existe eficácia do tratamento. Porque são produtos que têm uma ação errática. E, sobretudo, não existem testes laboratoriais que façam a mensuração da eficiência, né? Eu não tenho um teste que me mostre o que está acontecendo. O- Não no fator 8 porcino, eu posso fazer a dosagem, mas também eu posso ter o aparecimento de anticorpos entre uma aplicação e outra. Então, é importante que se tenha um laboratório muito eficiente e muito próximo do clínico. Então, o que que é importante? Que se veja a eficiência clínica. Se não houver eficiência, aumentar a dose ou aumentar o intervalo, se esse sangramento for muito evidente ou de uma região nobre que possa estar arriscando a vida desse paciente, ou mudar a opção terapêutica. Então, se eu estou usando o 7, eu passo para o complexo protrombínico, se eu estou usando o complexo protrombínico, eu passo o 7, e todas essas mudanças têm algumas regras que devem ser seguidas e que isso costuma ser do conhecimento dos centros de tratamento que são especializados. E é extremamente importante essa condição de se olhar, de se avaliar muito de perto esses pacientes. Como terapias alternativas ou às vezes concomitantes, a gente pode ter nos sangramentos menores ou de localizações de mucosa, a gente pode utilizar
por exemplo, os antifibrinolíticos. Mas os antifibrinolíticos não vão agir, por exemplo, numa hemorragia de retroperitônio. Se os sangramentos são refratários ou colocam em risco a vida, às vezes se precisa fazer imunoabsorção extracorpórea, plasmaferese, altas doses de imunoglobulina, enfim, existem muitas outras condições que às vezes precisam ser lançadas mão. E o que chama a atenção nesse quadro é a quantidade de concentrado de glóbulos vermelhos que são necessários no tratamento da maior parte desses pacientes, porque eles são sangramentos volumosos e que precisam de reposição. E o que é interessante também é que a gente tenha, oh, desculpa, que a gente veja que esse número de concentrados de glóbulos vermelhos pode ser, às vezes, muito grande. Em alguns estudos podem chegar a mais de 40. Bom, então, primeira linha do tratamento das hemorragias são os agentes de bypass, complexo protrombínico parcialmente ativado ou fator 7 ativado recombinante. Porém, quando o sangramento é necessário ser tratado. Nem sempre o aspecto de um grande hematoma, se a gente percebe que, apesar de extenso, ele é subcutâneo, não está comprometendo o músculo e não está fazendo com que haja queda da hemoglobina, teoricamente eu não preciso fazer o tratamento da hemorragia. E em segunda linha, se eu tenho baixo título, abaixo de 5 unidades Bethesda, e uma unidade Bethesda significa que existe uma quantidade de anticorpo que neutraliza 50% do fator 8 circulando em 1 ml normal de plasma, eu posso aumentar as doses do fator 8. E alguns estudos falam a respeito do DDAVP como uma possibilidade de alternativa de diagnóstico. Porém, tem muita a resposta, muita baixa eficiência, e, sobretudo, como se trata de uma população mais idosa, deve-se lembrar das contraindicações que o DDAVP apresenta, como, por exemplo, hipertensão, doença arterial, doença arterial e possibilidade de acabar fazendo a retenção do sódio e uma necessidade de restrição hídrica, enfim, todos aqueles cuidados que o DDAVP faz, em qualquer pessoa que o receba. Quando é o alto título, não tem jeito de se mudar para o concentrado de fator 8 humano, né? Então, a gente pode ter fator 8 porcino, ou a imunoadsorção ou plasmaferese, e sempre lembrando que o fator 8 porcino é indisponível no Brasil. E se disponível fosse, precisaria ser utilizado apenas dentro de centros especializados, porque, como eu já disse, só para reforçar, ele pode fazer o aparecimento do fator 8 porcino, o anticorpo antifator 8 porcino também. E aí passa a não ser mais uma opção terapêutica. O tratamento da imunossupressão, da erradicação do inibidor, a primeira linha é a prednisona. A segunda linha, ou em algumas situações que nós vamos já já comentar, a prednisona já ligada à ciclofosfamida e tendo uma remissão em torno dos 60%. Na segunda linha, a utilização de rituximab, caso não tenha sido alcançada a remissão completa ou parcial com a primeira linha, e outras substâncias que já são mais utilizadas. Azatioprina, ciclofosfamida, eu nunca me lembro, é o micofenolato de mofetila, que é o MMF, e a vincristina, eu sempre me atrapalho com esse MMF. Mas, atualmente, apesar
de que se sabe que nem a dosagem do fator e nem a, a titulação do inibidor é, vai predizer os diagnósticos, a evolução. Existem recomendações de que nos pacientes com menos de 1% dosado de fator 8 e mais de 20 unidades Bethesda, já se inicie ou com o esteroide, com ciclofosfamida ou o rituximab. E caso ainda assim não haja resposta, por exemplo, se optou por utilizar só o rituximab, se utilizar rituximab com ciclofosfamida, enfim, existem algumas recomendações de que possa se estar, digamos assim, pesando a mão na imunossupressão. Que nós vamos estar conversando a respeito daqueles estudos, né? E qual foi a evolução que cada um deles apresentou. Naquele estudo europeu que a gente já comentou, 12,4% tiveram óbito por infecção, 3,3% de sangramento e 11,2% por conta da doença de Bach. Esse estudo Sacha, vocês ainda não ouviram falar dele, mas ele é um estudo francês que mostrou 37% de óbitos por infecção, 11% de sangramento e condições cardíacas ou trombóticas, 15%. E aqui, nem sempre essa evolução para trombose pode estar ligada ao tratamento do sangramento, porque lembrar que os agentes de bypass podem evoluir com trombose, mas, sobretudo, nessa população de maior faixa etária e que pode acabar tendo como complicação uma trombose. Nesse estudo que a gente comentou, que é alemão e austríaco, ele mostrou 47% de óbito por infecção, 9% de sangramento, 9% pela doença de base e 18% por complicações cardíacas ou trombóticas. Nesse estudo chinês, que é o último que foi publicado em 2019, se eu não me engano, 27% tem infecção, 55% tiveram sangramento, 18% tiveram óbito pela doença de base. Esses dois últimos, esse é um estudo espanhol, em que quase 42% tiveram morte, óbito por infecção, quase 14% pelos sangramentos, 14% pela doença de base, e esse um estudo holandês, 19,2% de infecção, 7,7% de sangramentos e 13,5% da doença de base, e tiveram também quase 10% de complicações cardíacas ou trombóticas. Então, por esta evolução, eu explico aquele primeiro slide que eu mostrei para vocês, que nos diz a respeito da gravidade dessa condição clínica. Muito bem. No Brasil, a gente tem um estudo publicado em 2017 pela doutora Paula Vilaça, lá do HC, que fez um registro de vários centros brasileiros, todos eles que tiveram hemofilia A adquirida entre os anos de 2013 e 2007, portanto, retrospectivo. E foi um segmento dos 900 participantes. Foram avaliados os dados clínicos, os dados laboratoriais, os dados terapêuticos e o desfecho. E como resultados, foram avaliados 38 pacientes, foram possíveis avaliar 38 pacientes com idade de 65 anos mediana, a mínima de 9,5 e a máxima de 88. 16 pacientes eram do sexo masculino e a dosagem do fator 8 ao diagnóstico era 0,9 como mediana.
e alguns deles como doce. E a dosagem, a titulação do inibidor ao diagnóstico de 116 unidades Bethesda, a mínima de 1,5, então vocês veem que era um inibidor de baixo título, e a máxima de 1.600. Aqui, dentro das manifestações clínicas, o Brasil é em verde. E ela comparou, na época, com os outros estudos que estavam disponíveis. E, como em todos eles, os sangramentos de pele subcutâneo eram o de maior porcentagem, mas nós tivemos bastante, seguido, musculares eram de maior porcentagem, seguidos pelo de pele subcutâneo, e sem hemorragia intracraniana, mas com doença fatal também. E o que também chamou atenção é que, dentro das condições associadas, não estava muito diferente do que eram as publicações disponíveis, né? Então, a idiopática em 61, 62, 63%, pós-parto de 1, 2%, e as neoplásicas também em mais ou menos 15%. Então, o que acontece aqui nos nossos centros de atendimento não é muito diferente com o que está descrito na literatura, mesmo nos dias de hoje. Muito bem. Por que que eu queria discutir com vocês? Em tudo que nós temos vivido, em todas as áreas, seja da medicina, ou seja da hematologia mesmo, que nós temos tido é uma grande quantidade de avanços tecnológicos. E com isso, o que acontece é que a gente possa pensar de outra forma. Na hemofilia adquirida, ainda não se tem completa visão, completo entendimento de todos os passos do porquê, do quando pode acontecer, ou de fatores prognósticos, apesar de que se está tentando evoluir em tudo isso, ainda tem muitas perguntas que não têm resposta. Mas, condição de grande quantidade de óbito em pacientes por conta da imunossupressão está, está fazendo com que uma, vamos dizer assim, uma parcela dos tratadores pense em não imunossuprimir esses pacientes. E, atualmente, por conta do emicizumab, aquele anticorpo monoclonal biespecífico que consegue fazer profilaticamente a, o não aparecimento dos fenômenos hemorrágicos, existem publicações atuais, mesmo sabendo que é off-label, com o sucesso que é tratar esses pacientes com o emicizumab. O que eu gostaria depois de colocar em discussão, mas na minha opinião, é importante que se trate o que está acontecendo. Então, tá, utilizar o emicizumab e conseguir erradicar a doença de base e acabar com o inibidor e acabar com o emicizumab, talvez possa ser uma estratégia no futuro. Mas hoje a gente precisa pensar que a erradicação do inibidor ainda é extremamente importante, seja na hemofilia adquirida como na hemofilia hereditária congênita, que a gente trata muito mais, né? E também outras drogas imunossupressoras, uma que tem sido utilizada é o bortezomib, também tem sido aventado como uma possibilidade, mas muitos estudos ainda precisam ser realizados. E com a dificuldade de que não é que é uma doença rara, então difícil de se obter um grande número de pacientes para se ter condição de dizer, não, esse tratamento é adequado ou esse tratamento não é adequado, e também aqueles outros produtos que são não fatores que têm sido utilizados e têm sido estudados na hemofilia congênita também talvez sejam opções de tratamento no futuro. Mas, apesar de que muito se tem tentado falar a respeito destas novas
possíveis opções, ainda não se tem nada muito fechado, nada muito que nos ajude a raciocinar com essas vantagens. Então, é possível que novos caminhos estejam sendo abertos, porém, acho precoce ainda, e mesmo com tudo o que tem sido publicado, acho precoce ainda a possibilidade de grandes mudanças que não sejam essas que já estão estabelecidas e que estão sendo utilizadas já com algum tempo. Apesar de que, como se vê, ainda é uma condição que precisa de mais eficiência no seu tratamento. Como considerações finais, eu gostaria de relembrar que é uma condição rara e complexa, que a própria população afetada não deixa de ser uma população complexa, mas com o envelhecimento e com as novas possibilidades de doenças, de novas doenças, a população afetada pode vir a crescer eventualmente. É uma doença heterogênea, seja na apresentação, seja na evolução, seja no desfecho. O diagnóstico nem sempre é simples, porque é extremamente importante que se tenha um laboratório adequado e a comunicação, o contato do laboratório com o médico assistente é de extrema importância. Por isso, esse tratamento e essa investigação precisa de uma equipe multiprofissional. A brevidade no diagnóstico, seja no raciocínio para chegar à possibilidade do diagnóstico, seja na condição dos exames a, que vão fazer a confirmação daquele raciocínio clínico, são extremamente importantes. Um hematologista que seja treinado em coagulação também é extremamente importante. Tratamento em centro de referência que tenha disponibilidade tanto dos hemoderivados como dos imunossupressores, tudo isso faz com que essa condição possa ser melhor tratada nesses nichos de tratamento. E, de novo, condução em centros especializados seria o ideal, porém, nem sempre é o que tem acontecido. Bom, era isso que eu queria conversar com vocês e agora colocar à disposição para a gente para responder perguntas, mas, sobretudo, para que vocês me ajudem a raciocinar nesses novos conceitos que têm me deixado um pouquinho preocupada com isso. Parabéns, Sandra. Obrigada pela aula. Exatamente o que você está preocupada? É com fazer bypass antes de fazer imunossupressão? Estou sem som. Não fazer a imunossupressão, desistir da imunossupressão, porque ela pode levar a óbito, e só ficar tratando o sangramento. Essa é a minha preocupação. E parece que É, existe essa tendência em algumas situações. Em olha, se algumas eu situações que eu fabricasse, digo alguns centros. se eu fabricasse fator, se eu fabricasse drogas para isso, eu faria exatamente isso. E ficaria torcendo para a população envelhecer para ter mais casos, que é uma doença Utilização. rara. Isso é a frase típica do cara que quer vender o remédio, né? Enfim, eu acho que me preocupa também, Sandra, isso. Eu acho que a imunossupressão é uma doença autoimune. É como se a gente quisesse tratar PTI com um agonista de trompoetina só. É mais ou menos essa analogia, né? Então, é uma doença autoimune, eu acho que a imunossupressão, e às vezes ela é suficiente mesmo.
Quer dizer, às vezes, você nem precisa fazer agente bypass, você vai fazer quando o sangramento é grave, senão, não. Senão, não. E eu acho que, assim, às vezes as recomendações, não sei o que você acha, é uma pergunta. Elas são baseadas em. É uma doença muito rara, então não é bem em evidência científica mesmo. É muito em pareceres bem esotéricos, às vezes. O que você acha disso? Na verdade, a grande quantidade de publicações, apesar de que tem uma porção de estudos multicêntricos, tal, mas a grande quantidade de publicações que tem é revisão da literatura ou série de casos. Então, o que que acontece? É uma condição rara, difícil de se ter um N adequado para que se tenha grandes ideias, né? Que se tenha possíveis comparações. Mas o que eu acho que é mais importante ainda é a questão da heterogeneidade, porque é Isso. diferente de você comparar um senhor, uma senhora de 85 anos com um tumor do que uma pessoa de 60 anos que aparece idiopático. E como a Uhum. gente já viu, que aos 60 anos aparece o anticorpo idiopático e lá quando chega nos 70 aparece uma neoplasia. Será que isso já era uma condição pré-aneoplasia? Quer dizer, tem muita pergunta ainda que não está respondida, e acho que não está respondida por causa desta condição de raridade da doença, né? E da complexidade, porque não dá para colocar a hemofilia adquirida toda no mesmo saco, É, eu concordo. né? Não E são, acho também são, essa questão que você levantou do diagnóstico, eu falo isso né, com os residentes, com aluno, enfim, que esse cara vai chegar no hospital do Grajaú, quem vai atender é um clínico, né? E tudo bem, você é fazer um TTPA e no Grajaú tem TTPA. E com o TTPA prolongado, você fazer uma mistura, e no Grajaú, se não tiver plasma normal, a plasma de uma pessoa normal, que pode ser até do residente, é um jeito de você demonstrar o inibidor, né? E tratar logo, não ficar. A dosagem, a titulagem do inibidor é completamente secundária. Quem vai decidir se você vai dar bypass ou não vai é o sangramento que o cara teve, não é o número, não é esse número. Então, assim, não se preocupe com esse diagnóstico, se preocupe em definir que é um inibidor de 8. E geralmente é 8 mesmo. Quer dizer, se você não tiver dosagem de 8 naquele momento, lá no Grajaú, você trata como? É inibidor adquirido. Você não vai confundir isso com antilúpico, porque no antilúpico a apresentação é completamente diferente, né? O laboratório confunde, porque no laboratório todos os plasmas são amarelos, como os gatos são pardos à noite, né? É tudo amarelinho, ele não está vendo o doente, ele pode confundir. Mas quando você está com o doente, o diagnóstico não é tão difícil de fazer. Uhum. E fazer essa conduta da imunossupressão e agente de bypass só se o sangramento for muito importante mesmo. E aí for ameaçador da vida, aí você transfere o doente para um hospital onde você tem dosagem de 8 e aí a grande questão, encaminha. Daisy, que eu vejo é o raciocínio clínico. É, Muitos de nós médicos não sabemos que a hemofilia adquirida existe. Então, poxa uhum, vida, o que que é isso? Um cara que nunca teve sangramento e está tendo sangramento tão grave, o que que é isso, né? Então, são coisas que eu acho que quanto mais a gente falar e mais a gente conseguir disseminar esse raciocínio de que ela existe e que o mínimo é o TTPA prolongado, que não corrige com a mistura, que teoricamente todo lugar pode fazer, a gente vai ter menos risco para esse indivíduo, que vai chegar na emergência de um hospital qualquer, ou vai chegar já na UTI de um hospital qualquer,
ou vai ser o obstetra que vai ter uma puérpera sangrando, que ele não vai lembrar que existe a hemofilia adquirida? Então, eu acho que é isso. Falar, 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 para que a gente tente reduzir o risco desses pacientes, desses eventuais pacientes que vão aparecer. E essa sofisticação fica para o centro de referência. né? E para outros motivos, não para a condução do doente exatamente. Exato. Às vezes, até que seja simplesmente para a gente poder diminuir a angústia e poder fazer as coisas o melhor possível naquele lugar que o paciente está. Se ele não puder vir ao centro de referência, que pelo menos o centro de referência seja a referência para ajudar no tratamento. Perfeito. Bom, eu vou fazer uma pergunta para você, Sandra. Parabéns pela aula. Ô, Sandra, naqueles casos de tratamento do sangramento, você colocou lá a plasmaférese ou a imunoadsorção. E por que não usar a imunoglobulina nesse caso agudo? Então, a imunoglobulina também é uma possibilidade em altas doses, mas nenhum deles acaba sendo muito utilizado. Então, não é uma opção que você tenha muitos casos e muitas boas respostas. Talvez também não seja, muitas pessoas não fazem imunoabsorção porque não tem a coluna de cefarose. Então, é um dos impeditivos. Eu coloquei ela lá porque é uma possibilidade, das guias de tratamento. No entanto, nem todos têm condição de tratar desse jeito. A imunoglobulina talvez seja um pouco mais disseminada, mas mesmo assim, para chegar na imunoglobulina é porque você já falhou com o resto. E a imunoglobulina. Não vai Qual começar resto? imediatamente Você fazendo. colocou lá plasmaférese e imunoadsorção. E eu estou falando isso porque às vezes você não tem como fazer plasmaférese assim como você não tem imunoadsorção. Talvez fosse mais fácil, depende do lugar, a imunoglobulina. Mas quais seriam os outros que você está dizendo que falharam? Isso só vai acontecer quando você tem sangramentos graves. A Sim. plasmaférese, a imunoadsorção ou a imunoglobulina é quando você tem sangramento grave que você não conseguiu conter com os agentes de bypass ou com os outros produtos, por exemplo, o porcino, que é Não, eu o que entendi existe isso. fora, Você que a deixou gente não bem tem claro aqui. isso lá na apresentação. Mas nesses casos, essa é a minha pergunta. Porque nesse caso que você não conseguiu controlar dessas formas, e aí você colocou a imunoabsorção e a plasmaférese, a minha pergunta da imunoglobulina talvez seja mais fácil. Mas o que eu queria saber? Se tem alguma contraindicação da imunoglobulina nesses casos? Ou é só por uma questão prática? É só por uma questão prática. Que eu entendo prática não é prática, é uma questão até de você tê-las. Porque Sim, nesse sentido. um paciente que está sangrando com hemoglobina muito baixa, você nem sempre consegue fazer plasmaférese. Posso, Então, posso, é, Mas não é posso pelo é risco uma de medida, na efeito verdade, adverso da imunoglobulina. A minha pergunta é bem não. essa: se tem alguma preocupação com o evento adverso da imunoglobulina. Que, na verdade, eu não sei se a Daisy vai dizer isso, mas o tipo de anticorpo também não é adequadamente absorvido pela imunoglobulina, né? Então, a imunoglobulina pode ser utilizada como uma coisa, como a última cartada, mas não é para começar com ela, por exemplo. Como também não é para começar com a plasmaférese. É essa a história. Desculpa, Daisy, vai em frente. não, não, obrigada. Na verdade, eu acho que não, imunoglobulina não é indicado, não é, porque ela não funciona nisso. Imunoglobulina funciona na célula. Você vai bloquear receptor de macrófago para ele não comer anticorpo que está ligado em célula. Sim, Então, correto. no fluido, não faz sentido. Então, assim, É, imunoglobulina, eu acho que quem colocou isso é porque rezou uma salve rainha, entendeu? É a mesma coisa, tem o mesmo efeito. A outra coisa é da plasmaférese, você está tirando IgG. Então, plasmaférese para IgG, você sabe, Dante, é ineficaz mesmo, né? Você equilibra logo. Então, assim, é outra coisa tão desesperadora quanto a salve rainha lá.
e imunoabsorção é legal. Só que você precisa ter uma coluna de Cefadex com um anticorpo Você fala, anti-8, quer dizer, não é só ter a coluna, mas é uma coluna específica você fica. com, né, para absorver o anticorpo com o 8 grudado, quer dizer, é um negócio que você não acha nas lojas americanas, nem no Shein, não é? Então, Deixa, eu- não deixa, eu- querendo incumpridar a conversa, mas a imunoglobulina tem outras ações. Por exemplo, ela bloqueia receptor, ela funciona como anticorpo antidiotípico. Ela bloqueia o autoanticorpo e ela também inibe linfócito que produz autoanticorpo. Não é só em relação a receptor FC de macrófago, né? Mas é bobagem tudo Mas isso. A minha dúvida era que se a gente essa, não usa porque não tem, a gente não usa porque não não, tem experiência, porque é eu acho que uma não tem situação rara. indicação. Acho que não tem indicação. E confiar no antidiotípico da imunoglobulina é muita fé, porque isso é uma explicação que aconteceu, que podia ser por isso que alguns pacientes com PTI remitem após imunoglobulina. Mas alguns pacientes com PTI remitem porque remitem. deixa Então, Dante, eu eu não sei se a explicação faz sentido aí, entendeu? Para essa situação. Deixa eu fazer uma consideração, que é a seguinte. Na verdade, eu entendo, então, que é uma condição relativamente rara, tá certo, Sandra? Não é uma coisa que você vê todo dia. Então, o número de casos, vocês estão me escutando bem? Sim, O número de casos não permite conclusões muito definitivas, porque não tem estudo, aí já foi falado, desde você falou, que não tem nenhum estudo que compare uma coisa com outra, e os doentes são com diagnósticos muito diferentes, em idades diferentes, com tratamentos de doença de base diferente. Então, na verdade, o que a gente fica no final, por que e como tratar, é com o quadro clínico, né? Tem lá o inibidor, todos vão ter o inibidor. Eu não sei se nessa condição o título também tem sido feito ou define muita importância, mas o fato é que você vai acabar tratando os doentes baseado na condição clínica. Opa, está sangrando muito, aquele está sangrando pouco, esse vai para a cirurgia, o outro não vai. sim. Então, e normalmente, quando a gente tem essas dúvidas, que é aquela velha máxima, né? Se o residente não sabe o que fazer, ninguém sabe. Então, na verdade, você fica ali com uma situação de, de impasse, né? Porque nenhum método aí já discutido é suficientemente poderoso em estudos clínicos que convença. Então, na verdade, como todas aquelas doenças que a gente vê que são muito diversas, você acaba criando algum score, alguma coisa que permita você te ajudar a tomar decisão. Então, a minha pergunta a minha pergunta e a minha sugestão. Não seria adequado, não sei se eu perdi, porque em um momento o meu telefone desligou. Não seria adequado, talvez, aproveitar, já que o quadro clínico é que vai ser o comandante, e definir baseado no quadro clínico? Esse daqui eu trato só desse jeito. Esse, como diz a Deise aí, faço uma reza brava. O outro eu dou garrafada do sertão. O outro eu faço biespecífico, monoespecífico, tudo que eu tiver direito, que eu tiver à disposição. Existe alguma sugestão nesse sentido? Porque se eu tivesse um doente desse na minha frente, e já tive uns poucos, porque isso realmente é, em geral, o que eu vi foi anti-von Willebrand, mas eu trataria baseado na clínica, né? Se o doente está sangrando muito, eu vou fazer o que eu puder. Se o doente está sangrando pouco, estável, não vai operar, vamos não acelerar muito. Queria que vocês discutissem um pouco isso aí, todos que deram opinião. Não, é isso mesmo, Godinho. Você vai fazer o tratamento de acordo com a apresentação
no caso, com o que a pessoa está tendo. Então, o que se pretende? Se sangramento, controlar ou prevenir. Se descobrir uma doença de base, tratar a doença de base. E se não descobriu doença de base e não tem sangramento, só erradica. E o que que é? Prednisona, como primeira linha. Então, essa é a sequência. E sequência habitual. Quando você tem alguma coisa que saia dessa sequência, é que você vai ter que ir fazendo a conduta que se expõe naquele momento. Então, eu acho que a Daisy concorda com isso, que não sai muito disso. Você faz, você tenta fazer o diagnóstico, fez o diagnóstico, tem sangramento, tem que tratar sangramento. Tem doença de base, tem que tratar a doença de base. E a erradicação é o que precisa ser feito. Então, é isso mesmo que você falou, Bordinho. Acho que não sai muito disso. O problema é Obrigado, começar Sandra. a se inventar, ou naquele paciente mais difícil, que em geral é o que acontece, a gente acaba tendo que. Não é assim tão simples, porque soluções não acontecem com a primeira coisa que você conseguiu fazer. Não sei se esclareci, Bordim. Sim, sim, Sandra, obrigado. Obrigado. Boa, e parabéns pela aula, muito, muito boa. Acho que pela hora dá para discutir muita coisa, mas está na hora da hemoterapia já, Sandra. Então acho que a gente pode. O Dante já está nervoso ali, né, Dante? Parabéns, Eu Sandra. fico Obrigado e nervoso. boa semana aí para todo mundo. Boa semana para todo mundo. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.